Boa tarde, meu nome é Jéssica. A gente é da primeira fase de enfermagem da turma B e o nosso assunto vai ser sobre cirrose biliar primária. Vou explicar então o que é a doença. A cirrose biliar primária ela é uma doença autoimune, ela é uma condição hepática crônica. São quando os ductos biliares intrahepáticos são progressivamente destruídos, levando a fibrose e disfunção hepática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, o diagnóstico, tratamento e implicações prognósticas. Então, a cirrose biliar primária ela é considerada uma doença autoimune, né? Como eu já havia dito, onde o sistema ataca os próprios tecidos do fígado, né? Ele mesmo se machuca ali, podemos falar assim. Então, a presença de autoanticorpos como o anticorpo antimitocondrial, que é o AMA, ela é uma característica distintiva, ele tem um acúmulo de substâncias tóxicas, então ali onde a retenção da bile nos ductos biliares são danificados, levando à acumulação dessas substâncias, incluindo ácidos biliares que podem causar danos celulares e inflamações. Então ali a ativação de células estreladas hepáticas é a produção excessiva da matriz extracelular, resultando em fibrose e cicatrização do tecido hepático. Então, falando ali um pouquinho, né? É quando o próprio fígado, o próprio corpo, ele vai produzir a própria doença. Então, ali no nosso fígado, a gente tem a vesícula biliar, o ducto hepático, o colédoco, o ducto cístico e o fígado, né? Então, ali, a gente tem o fígado normal, os ductos biliares normais, saudáveis, né? Tudo rosinha, bonitinho ali. Quando tem essa destruição autoimune ali nos ductos biliares, que gerou essa inflamação, ele vai ficar inflamado, que é onde a pessoa vai começar a aparecer os primeiros sinais. Então, a gente tem ali tudo normalzinho e do nada o nosso corpo decide que vai inflamar ali, né? Levando em consideração os aspectos que eu mencionei antes. Então, os primeiros sinais que o paciente vai ter vai ser boca ressecada, narina ressecada, olhos ressecados, icterícia, que é o amarelão que eles chamam, né? Coceira nas palmas das mãos, nos pés. Isso é muito comum em doenças do fígado, né? Então, às vezes o paciente demora um pouquinho, assim, pra identificar, por conta que às vezes pode considerar até que é uma alergia, uma coisa assim. Então, essa é a primeira parte do nosso trabalho. Boa tarde, meu nome é Fernando Vieira. A gente vai falar aqui sobre um pouco sobre cirrose biliar primária. Eu vou estar explicando um pouco aqui, um resumo, como os exames de sangue, o tratamento, a forma detectada, né, através de ressonâncias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento e o exame de sangue. O diagnóstico de CPV é apoiado pela detecção de autoanticorpos, como o AMA em exames de sangue, e outros marcadores incluem a elevação de enzimas hepáticas, como a fosfatase alcalina, que inclui a elevação de enzimas hepáticas, como a fosfatase. Embora não seja necessário o diagnóstico, a biópsia hepática pode ser realizada para avaliar a extensão da fibrose e excluir outras condições hepáticas. Vou falar um pouco também sobre o tratamento, né? Como é feito, né? O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas e relatar a progressão da doença. Isso pode incluir medicamentos para reduzir a colestase, como o ácido ursodeoxycológico, e o transplante hepático em estágios avançados da doença. Então, isso resume um pouco, né, como o diagnóstico, sobre exame de sangue. Tipo assim, vou falar também um pouco sobre quais exames que é feito. Tem vários exames, vou citar alguns, né, como é feito. Tipo assim, tem um TFH, que é a teste de função hepática. Tem as fosfatos alcalina, que é o FA. Tem o gama glutamil transferose, que é o GGT. Tem o AMA, né, que a gente acabou de falar aqui, que é o anticorpos antimitocôndria. A gente falando sobre esses exames aqui para relatar, falando um pouquinho ali do tratamento, então, atualmente o tratamento que a gente tem hoje, que tem uma boa melhora bioquímica quanto imunológica, é o ácido ursodeoxycólico, que ele é um remédio, né, via oral ali.
A dose dele é de 13 a 15 miligramas por quilo. Tem boa melhora, né? Os pacientes apresentam boa melhoras com esse remédio. Tem também um procedimento que é feito, que é a paracentese, que é um procedimento feito pelo médico, pode ser em unidade de saúde, numa UPA, não é um procedimento cirúrgico, onde ele vai usar uma agulha ali num calibre grande e calibroso para poder fazer a retirada do líquido da cavidade abdominal. Não fez uma vez, não precisa fazer mais. Então, ele é um procedimento contínuo. Às vezes, o paciente tem que ir de 2 a 3 vezes por semana. Depende muito de cada caso. Porque depois tira ele, depois o abdômen ele distende de novo, né? Por conta do acúmulo de líquido. Também em casos mais graves, mais severos, dá para considerar também o transplante de fígado, né? Então, entra todo ali um procedimento, entra na fila do SUS ali para aguardar. Me chamo Israel Heidrich, irei falar sobre as complicações e o prognóstico da cirrose biliar primária. Bom, a cirrose biliar primária, mais conhecida como CBP, ela pode levar a uma complicação muito grave do estado clínico do nosso paciente, né? Como a ciste, as varizes esofágicas e a insuficiência hepática. Bom, eu peguei a ciste para tentar explicar um pouquinho, porque eu achei muito interessante o termo popular que eles usam para falar sobre a ciste, né? Que é a barriga d'água. A barriga d'água é o inchaço do abdômen, né, e a concentração de líquido no abdômen do paciente. Quando o paciente está no estado, acredito eu, mais grave, ele vai estar com a ascite, né, que é o abdômen muito inchado, a coloração da pele muitas das vezes amarela, né, então esse paciente provavelmente está num estado grave, né, uma complicação muito séria do seu quadro clínico geral. Bom, o prognóstico da cirrose biliar primária, ele depende muito do estágio da doença. Se um paciente reconheceu lá no início que está com a cirrose biliar primária, o tratamento vai ter um retorno muito mais rápido, né? Porque vai conseguir fazer todas as etapas do seu tratamento. E se o paciente descobriu que o seu prognóstico já é mais avançado, descobriu lá no final, ele pode ter um tratamento muito mais lento, pode precisar de um transplante hepático, ou esse paciente poderá vir até a morte se ele não fazer um prognóstico adequado. Então, o rastreamento e o manejo da cirrose biliar primária, ele é muito necessário, tem que ser um rastreamento muito preciso e o manejo tem que ser um manejo muito, como é que eu posso falar, um manejo muito delicado, acredito eu, pois a cirrose biliar primária ataca principalmente o fígado, né? Então, o fígado tem uma coloração, né, mais clara e o fígado vai ficando mais escuro, vai ficando com manchas e aí essa parte pode condenar muito o fígado. Então, a nossa conclusão sobre a cirrose biliar primária, ela é uma doença hepática, crônica e muito complexa, né? E com importantes implicações na bioquímica. Compreender, né, o mecanismo subjacentes e a sua patogênese é crucial para o diagnóstico precoce e um manejo muito eficaz da, da cirrose biliar primária nos nossos pacientes afetados. Seria essa a nossa conclusão do nosso trabalho. Então, a cirrose biliar primária é uma doença crônica e muito delicada.